Luiz do Maranhão. Tá na hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Que maravilha! Não precisa exagerar, irmã. Não precisa exagerar. Tu é muito exagerada. Hoje nós vamos responder a pergunta do Jefferson Rodrigues de Melo, da cidade do Rio de Janeiro. E ele quer saber se Deus proíbe o uso de imagem de escultura. Então, como entender a confecção de querubins na liturgia judaica, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. O quê? Não acredito. Meu pai do céu. Meu irmão foi buscar um texto aqui. Vamos lá para esse texto. Ai. Vamos explicar esse negócio aqui. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Olha, gente, de acordo com a Bíblia, Deus abomina qualquer espécie de idolatria. O quê? Não acredito. Ele abomina, inclusive, a confecção de imagem de escultura. Me perdoe os nossos irmãos católicos, mas eu tenho que falar a verdade. Tá bom? Então, sendo um dos 10 mandamentos, vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Então, os 10 mandamentos aqui, ó. Deus no Monte Sinai ordenou, tal, entendeu? Que fosse confeccionado. Mas aí Deus ordenou, que fosse confeccionado 2 querubins para que ficasse sobre o propiciatório. Lá em Êxodo 25, versículo 20. Então, a Bíblia, eu já falei para vocês que não tem como questionar com ela. Ela é infalível e inspirada. É a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Por isso, sabemos que nela não há contradição nenhuma. No entanto, como explicar essas duas informações citadas aí pelo nosso ouvinte, Parece assim, diante dessa verdade, parece que nós estamos aqui num texto que contradiz a Bíblia. Será? O quê? Não acredito. Vamos lá. Idolatria, o original é ídolo. O ídolo, Ídolo ou latreia. Serviço. 1 Coríntios 10, 14. Então, o ídolo vem do original ídolo, da ideia aqui de fantasma, É assim, produção, que eu posso dizer? É fantasma, aparência daquilo que é visto, E ainda a ideia de imaginação. É mais ou menos isso que o texto lá original quer dizer. Então, em seu dicionário, o Vine, ele afirma que idolatria, uma pessoa idólatra, é um escravo, Um escravo de ideias depravadas, de que seus ídolos representam, Então, produção, eu fiquei sem retorno aqui. Dá um jeito aí. Ajeita aí, produção. Ah, tá certo. Melhorou. Então, a ideia de escravo, O idólatra é um escravo. Tem essas ideias depravadas sobre os seus ídolos, conforme Gálatas capítulo 4, versículos 8 ao 9. Então, e desse modo de várias concupiscências, Não só idolatria, mas várias concupiscências, conforme Tito capítulo 3, versículo 3. Então, concluímos que idolatria é tudo aquilo que assume voluntariamente ou involuntariamente aquilo que pertence a Deus. O quê? Não acredito. Então, é idolatria, aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. A confecção desses querubins e de outros utensílios do tabernáculo e do templo tiveram propósitos ornamentais, entendeu? Então, ornamentais e simbólicos, mas nenhuma hipótese dando permissão ali para idolatria, de forma alguma, entendeu? Então, mesmo que o povo ao menos desejasse utilizar aqueles utensílios, um desses utensílios como meio de elevação ou modelos espirituais, o Senhor ordenaria que os mesmos fossem fulminados, fossem destruídos, porque Deus não permite idolatria no meio do seu arraial, Então, Deus ordenaria que eles fossem destruídos, assim como fez com a serpente que havia sido levantada por Moisés lá no deserto. Vocês lembram da serpente? Em que o povo transformou ela em objeto de culto e começaram logo a adorar, aquela coisa toda. O povo é terrível, o povo gosta mesmo da idolatria, gosta mesmo do misticismo, da profetada,
né? O povo gosta dessas coisas, né? Gosta de ficar em internet procurando profecia, revelação. Meus irmãos, vamos parar com isso. Vamos ser maduros, né? Vamos deixar de ser menino. Tu tá te alimentando de profecia de internet. Meu pai do céu, eu vejo pessoas totalmente deprimidas porque ouviu uma profecia e tal, aquela coisa toda, e depois o negócio não se cumpriu e acabou quebrando a cara. Vamos parar com essa molecagem. Vamos parar com essa molecagem, negócio de tá procurando profecia na internet. A maior profecia é a Bíblia. Vai ler tua Bíblia, pelo amor de Deus. Sai desse negócio e vai ler tua Bíblia. Meu pai do céu, é uma confusão terrível. Então, Deus, ele sempre que a Bíblia menciona, irmãos, sempre que a Bíblia menciona os querubins, ela o faz dentro do contexto da manifestação da presença de Deus, ou ainda como guardiões da mesma, entendeu? Então, o comentário Bacon, achei interessante o comentário Bacon, ele afirma que os querubins constituíam uma alta categoria de anjos associados com a presença de Deus. E ainda podemos observar que eles também são apresentados como guardiões dos lugares sagrados. É só você ver lá Gênesis 3:4, né? Quem guardou lá a árvore da vida, certo? Para que Adão não tivesse acesso. Então, após a queda de Adão e Eva, os querubins foram responsáveis por protegerem a entrada do Jardim do Éden, Gênesis 3:24. Da mesma forma, no oráculo do templo foram postos 2 grandes querubins, está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 e 28, como protetores do lugar da manifestação da presença de Deus, né? E Davi, poeticamente, ele falou da presença de Deus sobre um querubim, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Então, o propiciatório, que era o lugar era o lugar onde era o sangue do sacrifício anual era derramado ali pelos pecados do povo, né? Onde era colocado, conforme Levítico 16. Então, considerado também um lugar mais sagrado do Santo dos Santos. O próprio trono de Yahvé, né, de Jeová, é o próprio trono de Deus, também é o lugar mais sagrado do céu. Sendo assim, os querubins sobre o propiciatório, eles não eram objetos de adoração dos hebreus, e sim ornamentos que simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. Então, nada de idolatria, nada de idolatria. Então, desse modo, nós concluímos que o objetivo da confecção dos querubins não foi uma exceção para a prática da idolatria, que é condenada pelo próprio Deus. Antes, representavam a presença de Deus e a sua glória por estarem sobre o propiciatório, e apontavam também para a reconciliação e a pacificação entre o homem e Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós temos que ler a Bíblia, entender, compreender direitinho, né? Tá bom. Opa, fica calminho. Opa, calma. Calma, irmã, já calma. Então nós temos que atentar para a Bíblia, ler a Bíblia direitinho e pedir ajuda para o Espírito Santo para que ele venha nos inspirar, nos ajudar. E se a gente tiver dificuldade, procurar uma pessoa séria, uma pessoa que explique o texto sagrado ali para nós, entendeu? Para que a gente não saia por aí criando igrejas, criando novas doutrinas, criando heresia. De fato é isso, é heresia, né? Sair semeando heresia por aí. Vamos parar com isso, tá bom? E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão, nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus e não tem como questionar com ela, tá bom? Diante de todos esses esclarecimentos,
Nos resta aqui agradecer o seu carinho, sua companhia e sua audiência, você que nos acompanha através da Super Rádio Renascer HD e também no nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, @Sistema Renascer HD, tá bom? Agradecendo demais, né? Quero agradecer neste momento aqui, mandar um abraço aos nossos pastores que estão sempre acompanhando aqui o Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Mandar um abraço ao pastor Raimundo Nonato lá da área 7 do Campo Tirirical. Mandar um abraço também ao pastor Gaspar lá da área 6, né? Pedrinhas. Mandar um abraço também para o pastor Gerson Lima lá da área 8 do São Raimundo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Nosso programa vai ficando por aqui. Foi um prazer estar na sua companhia, né? Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã com mais um Bom Dia, Super Dia.